Eu consegui, eu finalmente consegui o estágio, tá? Esse vídeo tão aguardado aqui, principalmente pra quem tá acompanhando as lives aí, quem tá vendo a gente todo dia aí, todo dia não, segunda a sexta, né? E eu consegui o estágio. Esse vídeo ele vai ser um pouco do caminho que eu fiz até conseguir esse estágio, mas eu já vou antecipar do que se trata. Para quem clicou no vídeo e quiser só saber, tá aí. Sim, eu consegui um estágio fazendo live no YouTube, tá? Eu vou chegar nesse ponto durante o vídeo. E o estágio tem as três coisas que eu estava procurando, que é um estágio remoto, com back-end e com Java. Então ele também tem essas três coisas, que era exatamente o que eu estava buscando. E é isso. Então, sem enrolação, vou começar a falar sobre como que eu cheguei até aqui. Um tempo atrás eu postei um vídeo em que eu falo de que eu tinha saído de um estágio. Então tudo começa mais ou menos por ali. Eu não vou me adentrar nesse estágio e falar o que rolou lá, etc. Quem quiser, vou estar deixando o card do vídeo aí em cima. É só assistir lá e depois volta pra cá. Eu saí daquele estágio e quando eu saí, eu pensei que se eu parasse para estudar o tempo que eu estava no estágio, então de manhã, de tarde, de noite para aula, eu conseguiria um estágio nas condições que eu buscava, que era como desenvolvedor e com Java. Então, eu coloquei isso na minha cabeça e eu vi que fazia sentido. Então, eu larguei o estágio e assim, antes de eu largar, acho que uns 2 meses antes daquele vídeo, eu já tinha começado a estudar valendo assim, com muita constância, Java e etc e tal. Então eu já estava vindo num ritmo legal e quando eu saí do estágio eu só aumentei esse ritmo. E aí eu já vim estudando direto e aí eu também aproveitei esse tempo para fazer alguns vídeos pro YouTube, algumas coisas assim, porque é uma parada que eu gosto mesmo. Eu acho muito legal isso aqui, o processo de criar vídeos e tal. E eu vim só com esse motivo. E aí, acho que no dia 6 de dezembro eu postei minha primeira live. Isso porque eu vi uma live do Devinick, salve Devinick, dele fazendo live, estudando, até o estágio e tal. Acho que era live 100 dele, alguma coisa assim. E aí eu pensei, pô, eu posso fazer isso também, pô. Então eu pensei em juntar uma coisa que eu gosto, que era a criação de conteúdo, com ficar estudando. Então eu comecei a fazer isso só com o propósito de me manter estudando, uma coisa que eu já estava fazendo. Então, ao invés de eu pensar, pô, de tarde eu vou parar para estudar, de tarde eu vou fazer live. E aí, consequentemente, eu ia estar estudando. Eu não vou dizer que isso que me fez constante. Eu já estava constante. Foi só mais algo que eu consegui incluir para fazer uma coisa que eu gosto. E eu também não vou dizer que melhorou o meu estudo. Eu diria até que atrapalhou de certa forma. Porque quando eu só parava para estudar, eu tinha muito mais foco, eu ficava muito mais centrado naquilo. E na live, querendo ou não, eu perco tempo configurando coisas, conversando e tal. Mas ainda assim era algo que eu estava gostando, que estava valendo a pena. Então eu comecei a live simplesmente com esse propósito. E acho que na minha segunda ou terceira live, um cara entrou na live, conversou comigo e tal, e quando eu encerrei a live, esse mesmo cara me mandou mensagem no direct do Instagram, falando que tinha aberto uma vaga na empresa que ele trabalhava, e me mandou o e-mail dele, da empresa, para colocar como indicação. E não, eu não fui chamado, nem me deram nenhum retorno, nem nada. Mas quando eu vi isso, eu percebi que, pô, a live pode ser um pouco mais do que só criar conteúdo e manter-me constante. Ela também pode ser a minha vaga. E aí foi nesse dia que deu o estalo e eu falei, vou ficar fazendo live porque isso pode me dar algo a mais. E desde então eu vim fazendo. Vocês podem ver aí, eu já devo ter mais de 40 lives, alguma coisa assim. E, e vim fazendo, criando os vídeos e tal, tudo mais. Criei um grupo no Discord, comecei a conversar com a galera, criei essa ideia de comunidade. Eu venho fazendo isso, eu tô curtindo muito isso, tá sendo muito legal. E na sexta retrasada, um cara entrou na minha live, esse cara que é meu tech lead, ele mandou no chat lá, bora conversar para uma proposta de estágio. E aí eu mandei mensagem no LinkedIn para ele, e a princípio eu pensei que era alguma trollagem, alguma coisa assim, porque rola muito na live, então eu nem estava esperançoso de realmente ser algo, mas realmente era algo. Então eu conversei com ele, a vaga era do jeito que eu queria, e eu não tive que fazer nenhum teste técnico, nada, foi mais a entrevista. E ele me chamou para fazer uma semana de teste. Então na semana passada eu atuei junto com o time como um teste para ver como eu ia me comportar, como eu ia andar com as tarefas e tal. E aí no final da semana eles iriam me dar um feedback. E aí eles me deram um feedback, falaram que eu ia continuar e que eu ia estar dentro.
E aí foi isso. Foi assim que eu consegui um estágio fazendo live no YouTube. E com isso eu chego numa conclusão assim que eu já vi algumas conversas sobre será que precisa criar conteúdo para conseguir um emprego atualmente? Será que é necessário esse tipo de coisa? Eu não sei até que ponto é assim, mas eu sei que muitas das pessoas que eu vejo que estão em cargos altos ou em empresas muito boas, eles podem não criar conteúdo para a internet no geral, mas eles pelo menos criam uma espécie de conteúdo no LinkedIn, mostrando projetos, criando artigos, esse tipo de coisa. E eu também não sei se o quanto é necessário, embora eu ache que seja. Mas eu termino o vídeo aqui deixando essa pergunta. Vocês acham que é necessário criar conteúdo para conseguir um emprego atualmente? E depois disso, eu chamo vocês para se inscrever no canal, deixa o like, acompanha as lives aí. Segunda a sexta, estamos por aqui. Valeu, falou.